Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um desafio, que é o desafio número 16. Antes de mais nada, por favor, se inscreva nesse canal, porque estamos crescendo. E quando ele cresce, outros homens são alcançados. Tem gente que não sabe nem o que é Intellimen. E quando ele assiste o vídeo e entende os desafios, ele começa a praticar. Eu estou te falando o que está acontecendo. Tem gente fazendo caminhada, tem inscrito nosso aqui fazendo caminhada, até comenta aqui, com fone de ouvido, ouvindo os resumos, para depois estar lendo o desafio com o parceiro dele mais tarde na igreja, em qualquer outro lugar. Então, os desafios servem para isso, para te ajudar a ter um resumo, para você não ter desculpa de não fazer um desafio e daqui 2 meses, passou 2 meses e você não fechou o seu desafio. Acontece muito isso, então ouve o resumo, tudo direitinho, depois leia o desafio junto com o seu parceiro. Isso aqui é para facilitar a sua vida. Você ouve o desafio dentro do ônibus, dentro do carro, fazendo a caminhada com fone de ouvido, e depois você faz o desafio com o seu parceiro, depois que você entendeu o resumo, para não dar a desculpa de você não fazer, tá bom? Vamos para o desafio número 16. Cara, o desafio 16 não é fácil. Não é fácil. Tanto que a thumbnail, que é a imagem desse vídeo, é um breaking news, falando assim, que o negócio não é fácil, né? Antes de mais nada, adquira a sua agenda. É bom você ter a sua agenda, tem no Arca Center, né? E você pode adquirir. Pessoal, o desafio número 16, vamos lá, é fazer um pacto com os seus olhos de não cobiçar mulher alguma. Quando você ouvir os resumos, pessoal, eu sempre vou ser muito objetivo, porque você não tem tempo, eu imagino, mas eu não gosto de ficar falando muita água, sabe, falar coisa aleatória. Eu gosto de falar exatamente o que precisa ser falado, tá bom? Então ouve com carinho, com zelo, e você consegue ouvir o desafio, com certeza ali nesses 5 minutos, 6 minutos, e vai estar te ajudando, tá bom? O desafio número 16, ele é bem sério. É fazer um pacto com seus olhos de não cobiçar mulher alguma. É um desafio difícil. O desafio, ele fala que é um dos desafios mais difíceis, e talvez seja o desafio mais difícil que o desafio número 11, que é de atividades físicas, né? Para mim, não seria tão difícil, porque eu já criei o hábito no desafio número 11, que são atividades físicas. E você, homem, será que você consegue vencer isso aqui? O desafio número 16, ele fala para você vigiar os seus olhos, para você não cobiçar mulher alguma. Eu queria citar um versículo na Bíblia que tem aqui no desafio. Olha o que Jó escreveu. Acompanha aí. Jó 31, capítulo 31, versículo 1. Olha só. Fiz pacto com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Vamos repetir aqui o desafio? O versículo, quer dizer? Vamos lá. Jó 31, capítulo 31, versículo 1 diz: Fiz pacto com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó viveu antes de Cristo. E desde aquela época, então, já tinha esse problema, né? Já tinha essa dificuldade desde aquela época. Então, pessoal, o que acontece? Você precisa fazer um pacto com seus olhos e evitar de olhar as moças com cobiça. Não é fácil. Eu entendo que não é fácil. Principalmente para você que é casado. Você não deve olhar, você não deve nem dar a possibilidade ou criar precedentes para você ficar olhando, não dá vazão para isso, né? Como é que eu faço, né? O desafio fala, até no final do desafio ele fala assim: você consegue fazer isso e finalizar por uma semana? Será que você consegue finalizar isso no mínimo por uma semana? Olha, eu acho que para você vencer isso,
tem uma palavra, se chama decisão. Se chama decisão. É você decidir que você não vai olhar, que você não vai fazer, porque isso vai te prejudicar. Eu vou te dar um exemplo. Quando você está esperando em Deus, esperando uma pessoa em Deus, quando você comete erros, acaba atrasando a sua bênção, né? Deus poderia te tocar, te mostrar aquela pessoa, mas como você está tão envolvido, pegando as mulheres, saindo para lá e para cá, cobiçando, você vai perdendo aquela oportunidade e Deus dá outro, Deus dá aquela pessoa para outra pessoa, porque você estava distraído com aquele pecado, poderíamos dizer assim, ou com aquela situação. Mas eu acredito que isso se chama decisão, né? E tem outra coisa até aqui bacana. Quando você não corta isso, né? Estimula hábitos negativos, como masturbação e pornografia. E isso é sério, né? Quando você fica cobiçando, infelizmente você vai para pornografia. Existem estudos que 90% dos homens casados são viciados em pornografia. Eu não entendo isso. Sinceramente, não consigo entender. Eu não consigo, nem vou comentar aqui. Mas é uma decisão. Se você tomar uma decisão, eu acredito que você consiga vencer esse problema, tá? Você cortar isso e você esperar em Deus. É o que eu tô fazendo. Não é fácil, gente. Olha, como eu já terminei o desafio, tô fazendo de novo, isso é bom para mim. Recapitular aqui. Não é fácil, mas eu tomo a decisão publicamente aqui com vocês de aguardar e esperar em Deus, porque não quero me distrair. E é uma decisão minha. E você também precisa tomar essa decisão. Tome a decisão. Sério, porque vai abrir precedentes, várias portas para você fazer muitas coisas. Vou te dar mais exemplos, tá? Infelizmente você fica distraído de suas outras atividades importantes. Por exemplo, você quando fica muito obcecado em mulher, um exemplo, você acaba se distraindo, né? Alimenta pensamentos impuros, começa a olhar a mulher com o objetivo de prazer, todas elas, até a mais vestida possível, desrespeita aquela mulher, né? Namorado, tal, você acaba desrespeitando, provoca ciúme da sua esposa ou namorada, isso acaba acontecendo, às vezes você olhou e a tua esposa viu, tua namorada viu você olhando. Problema, hein? Dá mau exemplo aos seus filhos e aos outros que o estimam, né? Por exemplo, você é pai, teu filho vê você lá olhando outra mulher, né? Ele vai ficar triste, vai ficar mal. Falei, pô, meu pai fazendo isso. Então, assim, eu já vi isso de perto também. Então, assim, eu acho que a melhor palavra a dizer é tomar uma decisão e você analisar as consequências, o caminho das consequências e o caminho das consequências do que pode te acontecer de ruim e também você imaginar do que pode acontecer se você tomar essa decisão de não fazer isso, né? Vou esperar em Deus, porque Deus pode trazer existência que não existe, eu vou esperar nele, vou estar aguardando nele, Deus tem o melhor para mim, e você imaginar e você orar pela pessoa sem você ter ela na sua mão. Isso é fé. Se você tem o sonho de ter uma família, de ter igual eu tenho, o sonho de ter uma família, de ter filhos, alguma coisa assim, ora pelo teu filho sem você ter o seu filho. Ora para tua esposa sem você ter ela. Meu Deus, abençoa ela onde ela estiver. Prepara o momento, o encontro da gente junto. Isso é fé. Então isso acaba te estimulando a fé, as promessas de Deus. E isso aqui, essa carne, vai ser um detalhe. Você não vai nem conseguir praticar isso, porque você está imaginando e Deus se agrada de você e Ele pode te abençoar
não tem tempo para Deus, e Ele pode te abençoar no momento que você menos imaginar, Ele está te abençoando porque você está agradando Ele. Vamos falar novamente aqui sobre o que Jó falou, dizendo, fiz pacto com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó 31, capítulo 31, versículo 1. Que Deus abençoe a todos, até o próximo capítulo, e não se esqueça de se inscrever no canal. É isso, pessoal. Valeu e até o próximo desafio.